louvamos, Senhor, te adoramos, ó Pai. Glória seja dada ao teu nome, Jesus. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Tu és santo, tu és digno de toda honra e toda glória, Senhor. Tu és digno de todo louvor. Nós te engrandecemos, Pai, por quem tu és, por aquilo que tu fez por nós, pela salvação. Muito obrigado, Jesus, pela vida. Muito obrigado pelo ânimo, pela força, pela proteção que o Senhor nos deu a cada dia, Senhor. Porque nós sabemos que nós estamos aqui pela tua graça. Nós estamos aqui pelo teu favor conosco. Nós estamos aqui porque o Senhor nos acompanhou durante toda essa semana. O Senhor nos livrou, o Senhor nos protegeu, Senhor. Nós vemos isso dia após dia. Nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Amém. Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra para a sua vida, uma palavra que é bem conhecida. E eu também quero que você medite nisso. É uma palavra para você refletir. Eu quero que você reflita no que eu vou ministrar hoje. Porque eu quero ministrar para você sobre Salmo 23. Que é algo que nós já sabemos, nós já conhecemos, mas pelo fato de ser tão comum, a gente acaba desvalorizando. Porque quantos aqui conhecem o Salmo 23? Quantos aqui já ouviram falar do Salmo 23? Acho que todos. Só que eu quero perguntar para você, quantos de vocês praticaram o Salmo 23 ou já viveram o Salmo 23 na sua vida? Aí está o detalhe. Porque não importa você vir aos cultos e você ouvir a palavra. O que importa é você ouvir e você praticar e você ter resultado na sua vida. Então peço, se você puder anotar qualquer coisa dessa ministração, se você puder anotar um princípio, 2 princípios ou mais, anote. Porque eu não quero que chegue na segunda-feira e alguém pergunte para você, como que foi o culto? Aí você fala assim, foi uma bênção, foi maravilha. E o que foi ministrado? Não sei. Isso é você perder uma semente, você perder uma palavra, você perder algo que poderia transformar a sua vida, transformar a sua realidade. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Salmo 23, nós vamos ler juntos. E através disso nós vamos meditar um pouquinho aqui a respeito disso. Mas antes eu vou explicar para você o porquê do Salmo 23. Esse foi o salmo que foi um divisor de águas na minha vida. Que quando eu estava prestes a casar, eu tive um momento com Deus. Porque é uma decisão muito forte que a gente toma quando você decide casar. Você decide se unir a uma pessoa pro resto da vida. E quando eu decidi fazer isso, eu tive um momento com Deus antes. E esse momento com Deus, ele foi uma conversa. E eu lembro que eu estava dentro de um carro com o meu pai. E ele falou, filho, deixa eu orar por você. Aí nós começamos a orar. E ele falou assim, o meu Deus está te perguntando uma coisa. Eu falei, mas por que o seu Deus? Ele falou assim, porque agora quando você decide se casar, você entende que agora você se torna o pai. Você se torna a ligação direta com Deus. Por mais que você, filho, você esteja na casa do seu pai, você possa ter essa ligação, você está debaixo da cobertura dele. Quando você sai da casa do seu pai, a cobertura já não existe mais. Por mais que seja seu pai, ele está orando por você, vai ter ainda autoridade. Mas entenda que agora você é o provedor, a sua conexão com Deus tem que ser diferente. E foi isso que aconteceu. Ele falou assim, ele quer te fazer uma pergunta, filho. Eu falei, qual pergunta? Ele perguntou se você aceita que ele seja o seu pastor. Eu falei, mas o que seria ele ser o meu pastor? Aí ele leu o Salmo 23 para mim. Ele falou assim, você aceita que ele seja o seu pastor? Eu falei, sim, eu aceito. E a partir dali a minha vida foi transformada de uma forma, assim, absurda. Você fala, Mateus, só foi bênção? Não, não foi bênção. Vocês vão entender o porquê. E vamos ler lá o Salmo 23, por gentileza. Se puder colocar aqui, ó. Olha só o que diz. O Senhor, Ele é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me para junto às águas de descanso. Pode segurar aí. Nesse primeiro ponto, a gente vai fazendo assim, pausado. A gente vai ler e vamos meditar a respeito disso. Se você nunca meditou na palavra de Deus, é isso que nós vamos fazer junto aqui. Meditar, quando você ouve na administração, medite na minha palavra, dia e de noite, é fazer isso. É você ter um versículo onde você pensa nele, você reflete nele, você tira princípios dele. E olha só o que a palavra diz. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me leva a pastos verdejantes.
e me conduz a águas tranquilas. O que isso quer dizer? Primeiro ponto dessa mensagem: nós somos ovelhas. Porque quando diz ali, o Senhor é o meu pastor, Ele está dizendo que se Ele é o pastor, nós somos ovelhas dele. E como ovelhas de um pastor, a ovelha ela não se preocupa com o que ela vai comer. A ovelha não se preocupa com isso, porque o pastor, ele conduz ela até pastos verdejantes. Ou seja, ela não se preocupa com o que ela vai comer, nem com o que ela vai beber, porque o pastor a conduz ela. Então nesse primeiro ponto, o que Deus está querendo dizer? Que a partir do momento que nós decidimos que Ele é o nosso pastor, não existe ansiedade. A ovelha ela não fica ansiosa. A ovelha ela não fica ansiosa por coisa alguma, porque o que nos traz ansiedade hoje? Preocupação com o que nós vamos comer e com o que nós vamos beber. Preocupação, essa preocupação tipo assim, eu tenho que fazer para poder ter uma vida melhor, eu tenho que fazer para poder ter tranquilidade, eu tenho que fazer para poder, entendeu? Essa ansiedade acaba a partir do momento que nós entendemos que Ele é o nosso pastor. Ele nos conduz, e a Bíblia fala assim, Ele nos conduz a pastos verdejantes. Por que é específica? Porque às vezes você pode pensar assim, não, mas vai que Deus conduz a gente para um pasto fraco, um pasto que não sustenta, um pasto que está queimado. A Bíblia é muito enfática quando ela diz pastos verdejantes, ou seja, é comida de qualidade, é comida boa, é comida que vai te suprir. Ou seja, não estou falando somente de comida, mas de suprimento. Esse suprimento que Deus vai te dar é um suprimento que ele não é qualquer um, mas é um suprimento verdejante, de qualidade. E olha quando a Bíblia fala, leva-me para junto de águas de descanso. Deus, como nosso pastor, Ele nos conduz para que nós tenhamos paz. Então eu quero falar com você hoje que você está sem paz por qualquer motivo, ou porque está com muitos problemas, ou porque está preocupado com alguma coisa, está muito ansioso. Entenda, deixe o Senhor ser o seu pastor, e entenda que você é ovelha. Porque quando você entende que você é ovelha de um pastor, você não se preocupa com o que você vai comer, com o que você vai beber. Você não se preocupa com se você vai descansar ou não, porque você já vai descansar. Porque Ele te conduz, é mais ou menos assim, ó, sabe o que é conduzir? É pegar e vamos assim, ó, Ele vai te direcionando o caminho. Aí Ele te conduz aonde você tem que ir. Só que isso depende desse primeiro passo, que é nós aceitarmos que Ele seja o nosso pastor. Continuando ali, ó, mais um. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Você sabe o que é refrigerar a alma? Refrigerar a alma é aquietar a tua alma. Aquietar é zerar a aflição, zerar a angústia. Sabe que aquele momento que você está angustiado, que você está aflito, que você só sente vontade de chorar, vontade de ficar trancado, ficar preso. É isso que Ele está dizendo que Ele faz. Ele pega você como ovelha, te conduz a um lugar onde você não vai se preocupar com o que comer e com o que beber. Ele te traz um descanso e um refrigério. Refrigério é isso aqui, ó. Está sentindo paz agora? É essa paz. Porque hoje teve uma condição que eu falei para Deus, eu só vou ministrar se acontecer isso. Porque eu não quero chegar lá e dar uma palestra. Eu quero chegar e eu quero falar eu quero que o Espírito Santo fale através de mim. E eu quero uma coisa, Senhor. Eu falei, eu quero paz. E o Espírito Santo falou assim para mim, agora, quando eu estava vindo para cá, a caminho aqui, eu estava vendo no corredor, ele falou assim, a minha paz está contigo. Eu falei assim, obrigado. É tudo que eu preciso. Então o que eu quero que você entenda é essa paz. Ele traz, Ele refrigera a nossa alma. Lembrando que o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me conduz a pastos verdejantes, Ele me conduz a águas tranquilas, e Ele refrigera a minha alma. Refrigera a sua alma. Então o que eu vou te dizer assim, no nosso dia a dia, o diabo tenta jogar aflições, o diabo tenta jogar angústias, o diabo tenta diversas formas para poder tirar essa paz. Porque entenda, um cristão com paz, você pode romper barreiras que você nunca imaginou na sua vida que você romperia. Um cristão que tem paz é um cristão que consegue administrar conflitos. Um cristão que tem paz é um cristão que consegue influenciar pessoas. É um cristão que consegue prosperar. É um cristão que consegue ter uma vida abundante, porque ele tem paz. Entenda, se tem uma coisa que falta no mundo é paz. Se você tem paz, você consegue conquistar o que você quiser na terra.
Mateus, por que eu falo isso? Porque quando se você tem uma loja e você tem uma paz na sua loja, as pessoas são atraídas por aquilo. Da mesma forma que se você acender uma luz na escuridão, ela vai fazer diferença e vai atrair muitos mosquitos, você vai ver muitos insetos sendo atraídos pelaquela luz. É a mesma coisa nós. Se você tem paz, você vai atrair muita gente. Você atrai, a paz atrai, porque é uma coisa que está em falta no ser humano. A gente está vivendo por momentos onde a gente vê que a paz não está imperando ainda, mas nós temos a opção e o poder de decisão de aceitarmos isso e sermos os provedores da paz. Continuando, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mais um. Esse aqui é a parte que eu mais gosto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu cajado e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Segurei. Essa parte eu quero dedicar um pouco mais de tempo. Por quê? Porque essa parte é a parte que nós cristãos cortamos do Salmo 23. Às vezes a gente entende, mas não entende. Porque a gente normalmente quando alguém pergunta como que é o Salmo 23, o Salmo 23 é assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então você olha para Deus e fala assim: Deus, o Senhor é meu pastor, então não posso faltar nada. Por que está faltando as coisas? Por que está faltando paz? Por que eu estou angustiado? Por que está acontecendo problema na minha vida? Por que isso? Por que aquilo? E a gente se esquece do restante. Então quando você decide que o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar, Ele não está dizendo que você não vai ter aflições. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor já venceu o mundo. Então o que Ele está querendo dizer assim, que você como pastor, o Senhor como seu pastor, você como ovelha, Ele vai estar junto com você nas aflições. Porque entenda, agora vamos voltar para pastor mesmo de ovelha. Quando o pastor precisava conduzir a ovelha para os pastos verdejantes, ele ia mudar o local da ovelha, as ovelhas tinham que passar às vezes por vales e por montanhas. Pense nisso. O pastor, ou você acha que um pastor ficava com um rebanho de ovelhas somente em um pasto? Porque as ovelhas vão ficar naquele pasto, mas elas vão comer a grama. Aquela grama às vezes não vai ficar tão boa como antes. Então o pastor procura outro pasto e conduz a ovelha para poder chegar naquele pasto. Só que nesse processo de condução das ovelhas, elas precisavam às vezes passar por montanhas e por vales. E um pastor naquela época, quando ele conduzia as ovelhas, principalmente lá na região de Israel, se você nunca ouviu falar sobre lá é uma região montanhosa. E o caminho era estreito. Então às vezes a ovelha tinha que passar por ali e do lado tinha um penhasco. É isso que a Bíblia fala aqui, é o vale da sombra da morte. Sombra da morte, ou seja, está aqui a morte. Se ela escorregar, é perigoso ela cair. Só que o que a Bíblia está falando? Que por ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está contigo como pastor conduzindo. Então imagina o seguinte, imagina que esse aqui é o vale. A ovelha está sendo conduzida aqui. Só que às vezes a ovelha escorrega. Só que quando ela escorrega, a Bíblia está dizendo que o Senhor como pastor, com o cajado, Ele segura e puxa a ovelha para o caminho de novo. Então é mais ou menos isso, ó. Isso é a nossa vida, gente. Nós como cristãos, a nossa vida é isso aqui, ó. A gente está andando aqui, como cristãos. Às vezes surgem problemas que a gente faz isso aqui, ó. Só que entenda, você não vai cair se o Senhor for seu pastor. Vai escorregar, só que Ele vai te puxar para cima. Pode ser que tenha um momento que você vai falar assim: agora eu vou morrer. Mas Ele fala: não, você não vai morrer. Só se feriu um pouquinho, só se machucou um pouquinho, mas você não vai morrer. Ele te puxa aqui, ó. Porque acontece da ovelha dar uma desviada. Não estou dizendo que nós como cristãos devemos desviar, não. Estou dizendo que vai ter escorregões que você vai dar. Vai ter momentos que vai tropeçar um pouquinho e vai quase cair no penhasco. Só que a partir do momento que você aceitou Ele como seu pastor, Ele não vai deixar você morrer. Então entenda, para você poder chegar num outro pasto, para você poder sair de um lugar que você está, para você chegar em outro, vai ter que passar por vale. Crescer dói. Mudanças doem. Para você ser transformado dói. Por que dói, Mateus? Eu lembro quando eu era pequeno, eu estava sentindo muita dor no joelho, muita dor no pé. Eu lembro minha mãe, falei: mãe, precisamos ir no médico. Foi no médico, o médico falou assim: filho, crescer dói. Você está crescendo muito rápido. Você quer ficar alto? Eu falei: quero ficar alto. Ele falou assim: então entenda, para esticar, pense os seus ossinhos esticando, o seu músculo esticando. Para você crescer dói. Para você fazer academia, você crescer dói.
para a sua empresa crescer, dói. Você vai ter que desembolsar grana, você vai ter que, seu emocional vai esticar ao máximo. Só que entenda, você está crescendo. Para você crescer espiritualmente dói. Por que dói? Porque você vai ter que abrir mão de coisas que você ama para poder orar, para poder jejuar, para poder ler a Bíblia, para poder fazer aquilo que tem que ser feito. Para você poder vir ao domingo hoje, aqui assistir esse culto, participar desse culto, você dói. Por que dói? Porque você poderia estar em casa descansando. Eu glorifico a Deus pelos irmãos que participaram ontem do Momento das Crianças, mas só para você ter uma ideia, a gente participou do Momento das Crianças ali, eu e minha esposa e tudo mais. Eu fiquei em casa cuidando do neném enquanto ela estava aqui, trabalhamos, ok, terminou por volta das 5 e pouco, 6 horas, chegamos em casa, tomamos banho, fomos para Cruzeiro, tinha que ministrar em Cruzeiro do Oeste. Dói, mas o reino, para crescer, é isso, é necessário isso. Crescer dói. Só que entenda, se você não quer sentir dor, não peça crescimento para Deus. Se você não quer passar pelo vale da sombra da morte, se você não quer passar por dificuldades, então não peça para Deus para você crescer. Peça para Deus para Ele te levar. Se você não quer, porque entenda, nós estamos na terra com um propósito que a gente está na terra. A gente está na terra com algo para fazer. A partir do momento que você não tem mais nada para fazer na terra, Deus pode te levar. Eu vou falar uma experiência que eu tive com a minha mãe. Minha mãe teve uma experiência onde ela teve quase morte. Ela teve uma experiência de ir para o céu. Ela chegou no céu e o anjo perguntou para ela: e aí? Você quer ficar ou você quer voltar? Aí ela perguntou assim para o anjo: mas o que vai acontecer se eu ficar? Aí o anjo falou assim: se você ficar, o seu marido vai ficar parado por alguns anos, até ele se recuperar da sua perda. Eu falei: mas e se eu voltar? Ela falou assim, aí o anjo falou para ela: se você voltar, eu vou renovar o seu propósito, porque você já tinha cumprido o seu, mas se você voltar, eu vou te dar outro propósito. Então ela voltou. Entenda? Porque quando ela já cumpriu o propósito dela, não tinha mais o porquê ela estar aqui na terra. Então se você não está, se você fala assim: Deus, a partir de hoje eu não quero mais cumprir o propósito da minha vida, Deus fala assim: beleza, vem. O que eu estou querendo dizer para você assim, é que nós, como ovelhas, nós temos um propósito para o pastor. Nós temos um propósito. Nós nascemos com um motivo. Você não nasceu por acaso. Você não é obra do acaso. Se Deus livrou você da morte, se Deus livrou você de N coisas que poderiam acontecer com você todos os dias, quer dizer que tem algo na sua vida. A dificuldade que você está passando, seja na saúde, seja no seu físico, seja na sua empresa, é para você poder abençoar outras pessoas. Entenda, sabia? Olha, presta atenção. A ovelha aqui, ela tropeçou aqui, ok. Se ela está na frente, ela vai falar para outra ovelha: tá vendo? Aqui tem um buraco, não tropece. Entendeu? Então quando você passou pelaquela situação que você falou assim: nossa, minha empresa quase quebrou, pegue isso, ensine outras pessoas a não passarem pela mesma experiência que você. Eu converso isso sempre que eu posso com a minha equipe. Eu falo para eles assim: tá vendo isso aqui? Eu errei aqui, não faça isso. Você está indo para o mesmo caminho, então não tem por que você errar. E é isso que as ovelhas fazem. As ovelhas precisam fazer. Eu preciso chegar em pessoas, e as pessoas, e chega e fala para elas assim: vocês não precisam errar nisso. Você também tem uma experiência na sua vida, que você tem que multiplicar ela. Só que nós só vamos entender isso quando você decidir que o Senhor é o seu pastor. Porque se você não decidir que Ele é seu pastor, a ovelha não vai ser mais ovelha. Ela vai deixar o rebanho dela, e ela vai começar a viver sozinha. E a ovelha que vive sozinha, ela fica vulnerável ao ataque do inimigo. A ovelha que ela decide sair fora do rebanho, ela está vulnerável para ataque de leões, ataque de ursos. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Se você está me assistindo, você está aqui, você é uma ovelha, que você, por algum momento, você decidiu ficar longe do rebanho, eu quero que você entenda o seguinte: o pastor está te dizendo hoje que ele quer você de volta. E se for necessário, ele vai te buscar onde você estiver. E ele vai te buscar, e ele não busca que nem as pessoas imaginam, ele busca calminho pedindo licença. Não, ele vai arrombando com tudo e te pega. Ele mata o leão, ele mata o urso para poder te resgatar. Então não importa onde você está, não importa o que você está fazendo, o buraco que você esteja, ele vai e te tira. Ele só precisa que você fale: me busque, Pai. E é isso, a Bíblia relata isso em um momento da Bíblia onde
teve uma ovelha que se desgarrou. E o pastor deixou as 99 guardadas e foi atrás daquela uma e resgatou ela. Então o Salmo 23 é mais profundo do que a gente imagina. E agora nós entramos numa parte que é para poder fechar com chave de ouro. Eu vou tomar um pouco mais de tempo nisso também, mas eu quero que você entenda antes de a gente entrar nessa parte. Vocês conseguiram entender o que é o vale da sombra da morte? Ô Marcos, consegue vir aqui? Rapidinho. Marcos é Deus agora, tá? Pessoal da câmera aí, judiei de vocês agora. Marcos sendo Deus e eu sendo a ovelha, por que eu peguei? Porque ele é maior que eu. Ele é o pastor. Quando a Bíblia fala que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ele está comigo, é mais ou menos isso aqui, ó. Eu grudo do lado dele e a gente vai passando pelo vale junto. Aí eu vou pedir o seguinte, vem aqui, deixa eu pegar aqui, vem Igor aqui. Rapidão. Ele vai ser o inimigo. E o pai está vendo. Ele é meu pastor. O inimigo vai tentar pegar a ovelha, mas ele não deixa. É isso que está acontecendo. Às vezes o inimigo consegue tocar. Dá uma tocadinha em mim aqui. Entendeu? Obrigado, gente. Obrigado. Você conseguiu entender? Às vezes o inimigo dá uma tocadinha aqui. Por quê? A ovelha ficou muito para trás. O pai está conduzindo, mas às vezes a ovelha fala assim, pai, eu não quero. O pai está conduzindo aqui, o pastor está conduzindo, a ovelha fala assim, não, eu não quero, eu prefiro ir por aqui. Só que o pai está aqui junto ainda, porque você aceitou ser pastor. Eu falo porque quando eu decidi que o Senhor era meu pastor, mesmo assim eu falava assim, Deus, eu não quero fazer isso. Aí o pastor falou, vem. Aí às vezes o inimigo vai lá e dá uma tocadinha. Mas ainda o Senhor está aqui protegendo. Então quando a Bíblia fala que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, Ele estará contigo, é isso. Você nunca mais vai esquecer disso. Pensa um cara grandão. Deus está aqui junto com você, passando pelo vale da sombra da morte. Toda vez que seu filho, se você tiver um filho pequeno, e seu filho olhar para você e falar assim, pai, vamos na cozinha comigo, porque eu estou com medo do escuro, lembre que você está sendo Deus para ele. É como se ele estivesse passando pelo vale da sombra da morte. Quando o pai está junto, acabou o medo. É impressionante isso, né? Eu lembro na minha época de adolescente, minha época que eu era mais jovem, a gente estava numa chácara, a gente chegou a morar numa chácara. Quando apagava a luz daquele lugar era terrível, era um breu. Só que eu estava com um amigo, assim, eu tinha um amigo, eu chegava nele e falava assim, vamos comigo lá? Ele acabou. Um estava confiando na coragem do outro. E a gente atravessava aquela chácara inteira no escuro. Por quê? Um estava confiando na coragem do outro. É basicamente isso. Então eu quero que você entenda uma coisa. Está acontecendo um problema? Está com dificuldade? Não precisa ter medo, porque você tem um cara junto contigo. Deus está junto com você. Fique claro isso na sua vida, gente. Qualquer problema que você estiver passando, qualquer dificuldade que você estiver passando, agarra no braço dele, pendura se for necessário. Abraça ali com os braços e pernas e fala assim, não largo, enquanto eu não passar por isso aqui. Mas sabe o que é não largar? Não largar não é só simplesmente você abraçar ele, é você todo dia, antes de você tomar qualquer decisão, você fala assim, pai, qual decisão que eu devo tomar? O que eu devo fazer? Eu não estou conseguindo enxergar um palmo na minha frente, está tão escuro, é tanto problema que eu não estou conseguindo pensar, mas o que eu faço? Isso. E é isso que eu estou querendo te dizer. Quando você acorda pela manhã e você fala assim, Senhor, o Senhor é meu pastor, eu já sei que esse dia eu já venci, mas agora, o que eu faço nessa situação? Eu não sei o que fazer, pai. Eu não sei para onde que eu vou. Me conduz, me dê paz. E assim, aí se dê um passo. Pai, e agora? Qual que é o segundo passo? Pai, qual que é o terceiro passo? Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu não andava, eu não ligava o carro sem orar. E não faço isso hoje. Quando eu vou ligar meu carro, eu coloco a chave e falo assim, pai, dirige comigo. Por mais que eu seja o melhor no que eu faço, eu falo, pai, faz comigo. Eu não quero de jeito nenhum, pai. De jeito nenhum caminhar um milímetro sem o Senhor. Mas Mateus, por que você faz isso? Porque é o seguinte, gente, já não tem mais tempo para a gente ficar testando e quebrando a cara. A gente está num tempo onde a gente precisa depender 100% de Deus. Em tudo que a gente vai fazer. Em tudo. Quando você for pegar um copo d'água, mas Mateus, isso não é demais. Entenda, não é demais. É melhor você pecar pelo excesso do que pela falta de Deus. É melhor você ter um excesso de Deus na sua vida do que pela falta. A partir do momento que você se posiciona como cristão, e você fala assim, a partir de hoje eu sou cristão e eu vou viver por Cristo. Vai ter muito ataque, sim, vai ter. Mas entenda que você está com o maior que está contigo.
Isso vai fazer diferença. Vai ter pessoas que vão olhar para você e falar assim: nossa, ainda bem que você falou que você é cristão, porque eu sempre precisei conversar com um cristão, de verdade. Então, para fechar agora essa ministração, que é uma ministração bem rápida, bem leve para você. Vamos continuar ali, Salmo 23, o final agora. Aleluia, essa é a parte que a gente acaba esquecendo também. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Segura, volta lá. Aí, já a gente vai para o final, não é o final ainda não. Essa parte quer dizer o seguinte: preparas uma mesa. Preparas uma mesa é bem isso. Deus ele faz o seguinte: aquele lugar onde você foi muito envergonhado, você vai ser muito glorificado. Aquele lugar que você foi tido como chacota, Deus vai te exaltar. O lugar onde você mais foi humilhado, entenda, estou falando para você, não sei quem que é, mas você precisa ouvir. O lugar que você mais foi humilhado, você vai ser exaltado. Por isso que Deus ainda não te tirou desse lugar. Entenda isso. E se você está fora desse lugar, fica tranquilo, Deus vai voltar você lá e você vai ser exaltado. Porque a Bíblia fala que Ele vai preparar uma mesa. Então se você está orando para o seu inimigo morrer, Deus não vai deixar ele morrer, porque Ele precisa ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você entende? Porque às vezes você fala assim: Deus, eu estou orando para esse inimigo sair daqui e ele não sai. Deus fala assim: calma, administra suas emoções, porque ele vai sentar na mesma mesa que você, para poder ver o que eu vou fazer na sua vida. Então administre suas emoções, controle suas emoções, domine sobre as suas emoções, porque o seu inimigo vai precisar sentar na mesma mesa para poder ver o que Deus fez na sua vida. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. É bem isso. Imagina um banquete. Eu imagino essa cena. Imagina um banquete com todos os seus inimigos aqui. Aí eles perguntam assim: mas quem que é o anfitrião? Quem que vai sentar nessa mesa? Aí chega você e senta. Ele fala: não, peraí. Ele? Eu já fiz tanto mal para ela. Eu já fiz tanto mal para ele. Como assim? Aí é o momento onde as suas emoções vão ser deixadas de lado para que Deus seja glorificado. Entende isso? Eu falo isso porque foi o que aconteceu com José. O que aconteceu com José? Os irmãos jogaram ele no poço. Jogaram ele no poço, ele foi machucado, ele foi vendido como escravo, ficou anos e anos ali sofrendo. Quando Deus glorificou ele, colocou ele lá como governador, o que ele teve que fazer? Os irmãos dele sentaram na mesa que Deus preparou e chegou lá o governador. Ninguém conhecia. Seus inimigos às vezes eles não vão te conhecer. Você vai estar muito diferente. Só que daí você vai ter que falar assim: lembra daquele ali? Olha o que Deus fez comigo hoje. Aquele ali que na escola sofria muito bullying, olha onde ele está agora. Olha o que Deus fez. Mas não, por que eu falo para você controlar suas emoções? Porque entenda, se nesse momento o orgulho cair no seu coração, acabou o banquete, acabou a mesa, já não tem mais propósito. Aí você vai ter que voltar lá no início e começar de novo. Não deixe, controle suas emoções. Então, aquelas pessoas que têm a vontade de falar assim: nossa, eu quero ficar milionário para poder esfregar na cara de todo mundo que falou que eu não ia conseguir. Eu falei: não faz isso não, amigo, você nunca vai conseguir chegar. Às vezes você consegue com o seu próprio braço ou com o diabo te ajudando, mas Deus não vai te dar isso para você poder esfregar na cara do seu inimigo. Deus vai te dar para você poder abençoar pessoas, inclusive ele. Unges a minha cabeça com óleo. Essa parte é uma parte que é muito maravilhosa, porque quando a Bíblia fala de ungir, é autoridade. Quando a Bíblia fala de unção, olha só, quando a Bíblia fala de unção, unge a sua cabeça com óleo, que ele está falando de autoridade e conexão com o Pai. O seu cálice transborda, sabe o que é? A vida abundante. Deus vai te dar tanta coisa, mas tanta coisa para você poder abençoar outras pessoas, a ponto de transbordar. Quando a Bíblia fala do cálice transbordar, fala da vida abundante, fala da vida plena, fala da vida abundante em todas as áreas, na sua vida financeira, na sua empresa, na sua casa, no seu casamento, em todas as áreas. É isso que é transbordar, a ponto daquilo se multiplicar. Deus permite que os seus inimigos vivam, para que eles comam na mesma mesa que você, e para que eles vejam o que Deus fez na sua vida. Então tenha inteligência emocional para isso. Deus vai te prosperar a ponto deles verem, mas você precisa controlar suas emoções. Então entenda, por isso que a Bíblia fala que Ele vai ungir sua cabeça com óleo, demonstrando autoridade, e Ele vai fazer seu cálice transbordar.
Sabe o que é transbordar? É quando você tem um copo cheio e mesmo assim não para de encher, a ponto dele começa a transbordar aquela água e quem está embaixo começa a receber. Então isso é transbordo. E é isso que a Bíblia fala. Continua, por favor. A bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Para fechar, o último ponto. Você já tem um protetor. Você já tem alguém que te protege. Você conseguiu entender isso? Tem alguém que te protege? Marcos, vem cá de novo, por favor. Igor, vem cá de novo, por favor. Desculpa incomodar vocês. Imagina o seguinte, imagina que eu sou a ovelha, tá? O Igor continua sendo o inimigo agora. Desculpa, amigo. Imagina que ele... Vamos inverter então. Agora ele é um protetor. Vou pegar aqui porque o inimigo às vezes é grande na nossa vida. Eu sendo a ovelha, se eu decido enfrentar um inimigo aqui, ó, eu esqueço dessa parte aqui, que é a bondade e a misericórdia. A bondade e a misericórdia quer dizer que a proteção de Deus que está sobre a minha vida é mais ou menos assim. Imagina que o Igor está na minha frente. Ó, o Igor é maior que eu aqui, tá vendo? Ele é o meu protetor. Não tem porquê, porque só que acontece às vezes. A gente tem o Senhor como pastor, só que a gente faz isso aqui, ó. Eu vou enfrentar um inimigo aqui. Eu vou apanhar. Certeza. Mas o que acontece? Se eu tenho um protetor, eu não preciso querer me proteger. Eu tenho alguém que me protege. Então o inimigo, ele vem para me atacar, só que às vezes ele não vem para te atacar fisicamente ou 100%. Ele faz assim, ó. Duvido você vir. Vem. Só porque você tem um protetor, você não... Entendeu? Só porque você tem alguém maior que você fica aí. Vem você então, quero ver se você é bom. Sabe, aplicando isso para o nosso dia a dia. Obrigado, gente. Aplicando isso para o nosso dia a dia é quando o diabo fala para você assim: você não é inteligente? Sai desse problema financeiro. Você não é o bom? Abre uma empresa, abre um negócio sozinho. Você é super inteligente para isso. Você não sabe falar bem? Então administra esse conflito sozinho. Você não é um bom vendedor? Então você está com problema financeiro? Aprenda, pega e começa a vender. O diabo ele usa o que você tem contra você. Só que se você tem um protetor, que é Deus, lembra o Igor aqui? É só você ficar atrás dele e você vai lá assim, manda bala, vai lá. Fica lá torcendo, fala: Deus, ele está me atacando lá, ele está chegando aqui, ó. Aí Deus vai lá e faz o que tem que fazer. Mas Mateus, como que Deus faz? Ele usa pessoas, ele usa seu pastor, ele usa seu líder, ele usa N pessoas para poder falar, para poder declarar uma palavra, para poder orar por você, para poder te alertar sobre algumas coisas. É dessa forma que Deus te protege. Deus usa algumas pessoas para poder te ajudar a sair de problemas que você nunca imaginou que sairia, porque Ele é o seu protetor. Eu lembro muito bem uma vez que tive um problema financeiro, me enrolei com o cartão. A primeira coisa que eu fiz, falei: vou fazer um empréstimo. Fui lá e meti no empréstimo. Meu Deus do céu, já estava zoado, acabou atrapalhando tudo. Aí você ficou com a dívida do cartão, mas a dívida do empréstimo ficou aquela bola de neve. Aí eu peguei e falei: não, peraí. Eu sozinho não está dando certo. Pai, o que eu faço? Aí Deus usou uma pessoa para falar assim: faz isso aqui, ó. Faz isso aqui, vende isso aqui, muda para cá, faz isso, ok. Aí as coisas foram resolvendo. Só que foi rápido? Não, levaram anos. Porque a saída que eu queria sozinho, eu queria me proteger sozinho, eu queria proteger rápido. Só que entenda, toda vez que você decide se autoproteger, Deus ele fica parado. Imagina o Igor aqui, ó. Se eu passo na frente dele, ele não vai falar assim: volta aqui. Não, ele vai falar assim: não acredito. De novo. Aí ele deixa. E você vai. Só que se você tem um protetor e você aceita ele como seu protetor, deixa ele te proteger. Você já imaginou uma ovelha brigando com um leão? Quem que você acha que vai ganhar? Só que quando você vê um leão enfrentando o rei dos reis do leão, grande, forte ali, não tem para ninguém. Eu lembro muito daquele filme do Rei Leão, o Simba lá. Quando o grandão lá, o Mufasa, acho que é o pai lá, ninguém queria lutar com aquele leão, porque ele era muito forte. E o pequenininho estava lá, ele rugia, ele achava que era... Lembra aquela cena que o leãozinho está lá no meio das hienas? E ele tenta rugir, só que daí sai um rugido maior, e o pessoal fala: nossa, é o pequenininho, mas não, é o pai. É dessa forma que é no mundo espiritual. Se você tem um Senhor como seu pastor, toda vez que você abre a boca para declarar, você abre a boca para orar, não é você que está orando, é Deus que está falando.
Toda vez que você olha para o problema e você fala assim, o problema cesse, Deus está falando lá atrás, cesse, bum, para, é uma bomba. É isso que eu quero que você entenda. Que toda vez que você aceita o Senhor como seu pastor, você aceita Ele como seu protetor, toda vez que você abre a boca para declarar alguma coisa, é Ele falando, não é você. Por isso que fala, se você declarar sobre uma tempestade que ela tem que parar, ela vai parar. Mas não é porque é você falando, é porque é Deus falando por você. É Deus falando. Imagina, você já consegue imaginar isso? Você olhando para o seu filho lá, ok, seu filho não está te obedecendo, e você fala assim, filho, para. Só que você já imaginou se Deus fala através de você com o seu filho? Deus chega no seu filho e fala assim, ô bonitão, seu pai falou para parar. Porque as crianças são muito mais sensíveis que nós adultos. Entende? As crianças, elas conseguem pegar isso. Eu já tive N experiências com meus filhos, onde eu falava uma coisa, eles não obedeciam. Aí eu orava, eles obedeciam. É assim, é espiritual. Tudo na sua vida é espiritual, desde que você tenha o Senhor como seu pastor. E entenda, a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Sabe o que Deus está querendo dizer? Que aonde você for, a proteção dele vai junto. Aonde você for, a bondade e a misericórdia dele vão juntas. Mesmo que você não mereça, a vontade e a misericórdia dele está junto com você, te protegendo, te guardando. E você habitará na casa dele todos os dias da vida. Sabe o que é habitar na casa? Habitar na casa fala de proteção realmente. Fala de você estar em um lugar único. Um lugar onde você está guardado, você está protegido. Então o Salmo 23 vai muito além de simplesmente um versículo bonito. É uma palavra profética para a sua vida. Então a pergunta que eu deixo para você hoje: você aceita o Senhor como pastor da sua vida? Se você aceita o Senhor como pastor da sua vida, eu peço que você, a partir de hoje, não ande mais uma ovelhinha correndo do pastor, mas ande com o pastor. E eu desafio você a falar, pelo menos para a sua família que ficou em casa, chega neles e fala assim: você aceita o Senhor como seu pastor? Eles vão falar para você que não estão entendendo nada, você está falando, beleza, não precisa entender, só aceita. Só aceita. Chega no seu filho pequenininho e fala assim: você aceita que o Senhor seja o seu pastor? Se ele falar que aceita, explica para ele, justifica para ele, fala assim: o Senhor como seu pastor quer dizer que ele vai te guardar, filho, ele vai te proteger todos os dias a partir de hoje. Não vai ser mais o papai, vai ser Deus, vai ser o Senhor te guardando. Eu tive uma experiência essa semana que eu vejo muito isso, tá? E isso aqui é para poder tocar você. Eu tava passando na rua da minha casa com o Henrico, é o meu menorzinho de 2 anos. Tava de mão dada, ele tava assim, andando, brincando, tudo mais. Eu lá em cima eu vi um cachorro vindo, cachorro preto, assim, vindo. Com as orelhinhas levantadas, ele veio. Meu filho ama cachorro, ele é apaixonado por cachorro. Tem na casa dos avós ali, ele vai e fica brincando. Só que aquele cachorro não era para ele brincar. Só que ele não entendia aquilo. E eu percebi que o cachorro ia atacar a gente. E a gente estava andando e eu só de olho no cachorro e ele querendo brincar com o cachorro. Ok, passamos e o cachorro começou a latir e tudo bem. Enquanto ele estava latindo, beleza. Mas ele começou a fazer isso aqui, ó. Ele começou a andar assim, desse jeito, em volta da gente. E latindo. Como ele viu que o pequenininho começou a brincar e começou a dar risada e brincar, ele começou a avançar. E eu andando, peguei. Aí quando eu vi que ele ia atacar, eu peguei meu filho no colo. No que eu peguei, ele mordeu a minha perna. Ele mordeu a minha perna, eu chutei ele, só que com o pequenininho aqui brincando com o cachorro ainda. E eu segurei ele, o cachorro vindo atrás, eu chutando e andando. E eu fui me encontrar com a minha esposa que estava vindo com o meu outro filho. O que acontece? Eu falei para ele assim: cuidado que lá na frente tem um cachorro. Ele veio os 2, aí eu vi uns 3 agora. Vai, Mateus. Descer na rua, o cachorro veio de novo, só que dessa vez ele trouxe a gangue. Aí veio os outros cachorros junto, porque quando vem um consegue morder, ele acha que pode os outros. E vem os outros. E veio 3. Aí eu fiquei com um no colo. Aí eu entreguei o pequenininho para a esposa. Ela ficou com os 2 e eu ficava na frente assim. Ela andando atrás e ficava. Aí um vinha aqui, chutava aqui. E vinha outro aqui, afastava ele aqui. E ficava assim, até chegar em casa. Aquilo, eu vi o Salmo 23 funcionando na minha vida. Aí a gente fala assim: não, Deus não está fazendo nada. Deus está assim, ó, todo dia com você. Puf, chuta aqui, você de boa. E Deus está chutando o capeta aqui, chutando a outra ali. Aí você, às vezes o capeta é tão rápido aqui que você deu uma brecha lá. O que é a brecha? O que aconteceu? A gente estava andando, ela começou a querer correr na frente. E correr na frente fica longe de mim.
Quando ela se afastou, um correu lá na frente para pegar. Eu falei, opa, e fui correndo lá. Só que às vezes a gente começa a correr longe do pastor, a ponto que você está muito longe, você vai tomar uma mordida. Só que daí ele corre e te salva. Você não morre, mas às vezes fica ferido. Entende? Porque se afastou muito. Eu falei para ela, não sai de perto de mim, fica perto de mim. Enquanto aí ela estava perto, a gente foi. E foi até que chegou em casa. Aí quando fechou o portão, aconteceu isso aqui, ó, que diz lá no final: habitarei na casa do Senhor todos os dias. Pum, fechou o portão, já era, ninguém mais entra. Ninguém vai te atacar. Mas eu quero que você entenda que quando você acorda, até quando você dorme, Deus está assim, ó. Os anjos estão assim, ó, chutando o capeta para lá, chutando o capeta para cá, para que eles não toquem na sua vida. Só que eu te peço, não se afasta do pastor. Não se afaste dele, de jeito nenhum. Porque quando você se afasta, às vezes, você se afasta demais. Aí você começa a entrar num campo do inimigo. Se coloque em pé, por gentileza. Eu quero fazer uma oração com você. É uma oração diferente, porque é uma oração onde você, se você quiser, você vai aceitar o Senhor como seu pastor. Por mais que você seja cristão, você já aceitou Jesus, essa oração é diferente. Agora é um outro passo. Agora você vai aceitar o Senhor como seu pastor. Você já aceitou Ele como seu Senhor. E agora como protetor? Você aceita? Então feche seus olhos, eu vou fazer uma oração, eu quero que você concorde. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra que nós ouvimos hoje, Senhor. Nós sabemos que a sua palavra, Pai, ela edifica o nosso coração, ela aumenta a nossa fé. Pai, hoje nós decidimos, Senhor, que nós aceitamos que o Senhor seja o nosso pastor. Nós aceitamos que o Senhor seja o nosso protetor. Nós aceitamos, Pai, que esse salmo aconteça em nossas vidas. Que o Senhor, nós aceitamos, Pai, que a partir de hoje, Senhor, assim que a gente acordar, até o momento que a gente dormir, nós vamos ficar perto de Ti, Senhor. Nos conduza nas nossas decisões, nos conduza nas nossas ações, Pai, e seja conosco a cada momento, Pai. Que assim como a palavra diz, eu vou ler aqui o salmo e você aceita. Que o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o seu pastor, e nada te faltará. Ele te faz descansar em verdes pastos, e leva águas tranquilas. O Senhor renova as suas forças, e te guia por caminhos certos, como me prometeu. Ainda que você ande pelo vale escuro como a morte, não temerá mal algum, pois o Senhor está contigo. Ele prepara para você uma mesa perante seus inimigos, unge sua cabeça com óleo e o seu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão, te acompanharão todos os dias da sua vida, e você morará na casa dele a toda a eternidade. Assim eu oro e assim eu declaro sobre a sua vida. Eu declaro uma semana abençoada, declaro uma semana onde você vai ver a presença do Senhor na sua vida, onde você vai ver o Senhor imperando sobre as suas ações, imperando sobre tudo aquilo que você faz. Assim eu oro, amém, amém.